Bom, se a gente fala sobre propósito na vida e a gente fala sobre conversa, sobre relações humanas, sobre interações, a gente precisa falar sobre comida, bebida, que são elementos fundamentais nessas interações humanas. Então, invariavelmente, uma hora a gente ia ter que falar sobre esse elemento que há milênios está no meio das relações humanas, que é o vinho. E nós trouxemos um especialista para falar sobre isso hoje. Bem-vindos a mais um episódio, fica com a gente. Bem-vindos a mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Hoje falando sobre vinho, sobre jogo, e a nossa conversa hoje vai ser com o Marcos Gomes, que a gente vai apresentar ele daqui a pouquinho, mas dando um oi aos nossos sempre presentes parceiros. Etílicos parceiros. Tudo bem, Danilo? Tudo jóia, Julião. E aí, Pailô? Maravilha? Pailô Bacos. Pailô Bacos. Não, só é. Bacos. O cara já foi ali no Deus do vinho. E quem que você trouxe hoje, Danilo? Cara, na verdade não foi nem eu que trouxe. Na verdade ele foi recomendado pra gente por uma pessoa queridíssima que já nos recomendou, um outro cara muito legal também, o André. E aí do André a gente chega agora no Marcos Gomes. Marcão, não vou nem ficar me alongando muito aqui, vou deixar você contar um pouquinho como é que você chegou aqui, mas agradecer, né, a Regina por essa indicação e dizer que quando ela falou da ideia de você vir, eu fiquei pensando como é que a gente vai conectar isso, né, com o tema propósito na vida. Mas na hora que falou de vinho e falou de jogo, você já vai explicar isso, eu pensei, caramba, lá da uva, né, a gente enxerga o potencial de um dia isso virar algo que une as pessoas na alimentação, na bebida, mas agora de repente está unindo também no jogo. Muito bem, bem-vindo, espero que você se divirta aqui. Obrigado. Muito Posso bem. começar a falar? Manda então? bala, que a gente tá curiosíssimo para saber como é que o potencial da uva veio, né, se tornar um jogo. A taça é sua. A taça é sua. Opa, aí sim. Então, eu comecei a beber vinho já faz talvez uns 20, 25 anos. O meu irmão que acabou me introduzindo no negócio do vinho e na época eu ainda era fumante e tal. E aí eu comecei a perceber que o vinho tinha uma coisa muito legal que era de você fazer degustações às cegas. E essa questão de fazer degustações às cegas começou a me levar muito para um lado assim de fazer algo com atenção. Hoje em dia eu já penso melhor que na verdade era um start já para pensar em tipo mindfulness. Como que você se dedica àquele determinado momento e usando os seus sentidos. Então eu acho que as pessoas no geral perderam um pouco dessa conexão com os teus sentidos, né? Hoje, por exemplo, eu tenho mania de cheirar tudo, então nunca mais comi nada podre. Então, é uma defesa para o humano, né? Aí você tem que também perceber as cores, nuances das cores e começar a criar memórias, né? E aí entra também muito numa questão de memória afetiva, né? Então, o jogo, na verdade, a arte de degustar um vinho, na minha visão, é você fazer algo com atenção. Então, você perceber essas nuances das cores, dos aromas, dos cheiros, dos sabores, das texturas, né? É muito comum você ouvir as pessoas que tomam vinho e falar, pô, esse tanino aqui, ele tá um pouco áspero, ele tá um pouco aveludado, tá acetinado. Enfim, cada um começa com seus descritivos e aí tem muita viagem nos descritivos no mundo do vinho, né? Lógico, com o próprio consumo do álcool, você acaba soltando um pouco a língua. Muito nessa pegada. Tanino? Eu tenho certeza que eu, por exemplo, não sei o que é exatamente. Acredito que pessoas que não são especialistas não sabem. Como é que se define, assim, no geral, de maneira prática, o tanino? No jogo até tem as regras do jogo e também tem algumas dicas. Tanino, na verdade, é quando você sente a distringência na boca. Pensa em banana verde. Comer uma banana verde, se ela dá aquela secura na boca, aquilo é tanino. Então, os taninos têm que ser meio que, o pessoal fala polidos, porque eles podem ser muito, muito ásperos. Você pega, por exemplo, taná, a uva taná. Por que ela chama taná? Porque é a que tem mais taninos. Então, é aquele vinho que você precisa ter um pouco mais de boca para aguentar aquela pancada toda, né? E aí você entra também numa outra questão da acidez. Para muita gente, a coluna vertebral de um vinho é acidez. Então, como que você tem um vinho com acidez e ao mesmo tempo com tanino? Então, você pega um clássico que é o Barolo, que é a uva Nebbiolo, e ela tem muito tanino alto, nível 5 alto, e também tem acidez. E aí são os melhores vinhos na minha avaliação, porque eles são mais enogastronômicos. A acidez te dá o quê? Te dá como se fosse limão. A tua boca começa a salivar.
Então você consegue ao mesmo tempo salivar e ao mesmo tempo secar com os taninos e com a acidez. Aí você começa a entender um pouco de qual determinado tipo de vinho você acaba curtindo mais ou menos, né? Eu particularmente não gosto muito de doce, tá? Nunca curti doce. Sim. No geral, não curto doce. E tem uma uva para mim que ela é um pouco enjoativa, que é a Zinfandel nos Estados Unidos e Primitivo na Itália, né? É uma uva croata, inclusive tem no tabuleiro até a bandeirinha lá que identifica da onde aquela determinada uva é nativa, né? Então vai muito de gosto, de sabores, de como você percebe as coisas e de que maneira que você gosta de harmonizar, né? A harmonização já é um bicho super complicado. Eu acho muito complicado as pessoas ficarem afirmando isto ou aquilo dos vinhos. Acho que o legal é justamente você ter que viver a sua experiência com o vinho, né? E isso que é legal, porque tem toda uma relação também de você celebrar. Você nunca bebe vinho sozinho, é muito difícil, né? Eu não gosto de beber vinho sozinho. Acho que o brindar e desejar saúde para o próximo já é um baita de um negócio bacana, né? Sim. De celebração, né? De comemoração. Isso já é uma intenção forte, né? Um cliente meu de origem judaica me ensinou que no judaísmo existe o conceito do kavaná, né? O kavaná é a intenção que você coloca por trás de tudo. Então, sei lá, um rabino pode estar celebrando ali uma situação, né? Ali um momento com a comunidade judaica e tá fazendo tudo bonitinho, assim como um padre pode estar fazendo a missa, um pastor pode estar fazendo o culto, bonitinho, mas de repente lá dentro, na intenção dele tá assim, deixa eu fazer tudo logo aqui, porque daqui a pouco tem jogo do Corinthians e eu quero logo assistir. E pode ser tudo bonitinho, mas não vai ter aquela mesma energia porque o kavaná não tá preenchendo. E pode ser uma situação onde você se atrapalha, às vezes, gagueja, se enrola, mas a sua intenção é plena de fazer aquilo com muito amor, com muita dedicação. E quando você vai, né, e põe um kavaná de saúde, assim, que você realmente esteja feliz nesse momento que a gente está bebendo vinho juntos, que isso traga, né, um quentinho para o seu coração, como diz o Pai Lu tantas vezes. Poxa, quando você deseja isso com vontade num brinde ali, seja de um vinho, de uma cerveja, vamos falar do vinho aqui hoje, tem um poder muito forte, né, de contagiar as pessoas. Ah, com certeza. Não sei se você pega o período da pandemia, né? O champanhe o espumante está muito associado à festa, à celebração, né? Tanto é que o consumo caiu horrores, né? E depois que acabou a pandemia, voltou bombando de novo. Muito difícil até encontrar alguns champanhes hoje em dia, né? Os champanhes, os espumantes, né? Porque tem muita questão de você celebrar, né? E acho que essa coisa de você dedicar e falar sobre saúde para os outros, né? Tem um amigo meu, Caco de Paula, lá do Tempo de Abril ainda, né? Diretor do núcleo dos guias. Você trabalhou na Editora Abril? Trabalhei durante 24 anos na publicidade da Abril. Comecei na Veja. E até tem um negócio assim, o que me aproximou da gastronomia? Eu, na época, gerente da Veja São Paulo, das Vejas, na verdade, a primeira vez que a redação nos deu uma oportunidade de vender um projeto especial era a edição Comer e Beber. E eu achei aquilo sensacional, adorei a ideia e coloquei minha equipe para vender. Foi um baita sucesso. Foi a primeira vez que o Dr. Roberto, a gente chamava ele de Dr. Roberto, o Dr. Roberto Tivita me mandou um e-mail parabenizando pela edição. E passou a ser o fenômeno que foi o primeiro ano da edição Comer e Beber, você lembra? Mais ou menos assim? Eu acredito que não. Deve ser... Começo dos anos 90? Não, mais um pouco. A gente já tinha mudado para o novo prédio da Abril. Acredito que em 97... Acho que em 97, 96, alguma coisa assim. Acho que pode ser isso. Eu entrei na Diageo em 96 para 97. E aí depois foi para todas as praças. A gente já tinha Veja Rio também. A gente depois acabou fazendo Comer e Beber no Rio. Quase todas as capitais. Inclusive até em Portugal tinha uma edição do Comer e Beber. Olha que então legal. Expandiu muito. E aquilo era um sucesso absoluto para os donos de restaurante, né? Porque ficava fila, né? Se você era eleito lá o melhor francês, o melhor italiano... filas. Então, para o caixa era muito legal. Já em contrapartida, para o chefe, era muito legal ganhar o prêmio das estrelas dos Guias Quatro Rodas, que era como uma pegada de Michelin mesmo, né? Então, um cara que ganhava 3 estrelas, putz, era muito legal porque ele estava conseguindo fazer uma alta gastronomia, né? Então, tinha muitos requisitos para que essa pessoa pudesse, esse estabelecimento pudesse receber as 3 estrelas, 2 ou 1 estrela. E só... ganhar, o problema era perder as estrelas, né? Já não era tão bacana, né? E o que acontece? Aí foi um outro momento que eu também me aproximei mais do vinho.
Porque eu era o cara responsável por vender publicidade, vender patrocínio para os eventos, vendi para 2 clientes o patrocínio, e aí me foi apresentado, na época, o Arthur Azevedo, era presidente da ABS, Associação Brasileira de Sommelier. E acabamos conversando, falando um pouco mais, e aí entendi também que na época os jornalistas da Abril eram tão sérios que eles sabiam que eles não tinham a capacidade de fazer uma avaliação para eleger a melhor carta de vinhos do Brasil. Quem fazia toda essa parte de consultoria, consolidação de informações era a ABS, que era responsável então. E aí acabei me aproximando da ABS, comecei a fazer alguns cursos lá na própria ABS. E também já há 15 anos eu participo de uma confraria com publicitários. Ontem, inclusive, tivemos uma rodada bem bacana da confraria. Ontem foi em Super Toscanos. Então, há muito tempo já que eu estou meio que nessa pegada de degustar, de fazer com atenção, tudo mais, né? E outra curiosidade é que eu adoro fotografia. Meu pai estudou cinema, meu pai era um cara, assim, espetacular, né? E eu aprendi também a fazer fotos, tenho equipamento profissional para fotografia, mas nada profissional. E acabei me especializando em fazer justamente fotos de vinícolas e de terroir, onde estão lá as plantações, né? E na época, quando a gente lançou a Confraria dos Publicitários, eu era um dos primeiros caras que estava utilizando o Instagram. E comecei a fazer alguns posts, né? E as pessoas vinham como que era a confraria e perguntavam se podia entrar na confraria. Então a confraria é fechada, continua fechada até hoje, não dá para entrar, são sempre os mesmos, né? A gente faz temas, tal, não sei o quê. E também surgia muito assim, então como que eu monto uma confraria? Isso foi ficando na minha cabeça e aí que também resultou no próprio jogo, né? Como que eu ajudo as pessoas a entender qual é o propósito de uma degustação, de uma confraria, de você se reunir com amigos. Olha de o potencial lá, né? Dentro da ideia. Essa questão da conexão. Vamos falar desse jogo já, mas antes eu queria aproveitar, já que você comentou sobre o nascer do Comer e Beber, eu não sabia que era essa figura ilustre aqui. Por muito tempo eu trabalhei na indústria de bebidas, né? Enfim, e nessa época que o Comer e Beber estava muito latente, muitas das vezes eu usava para com o meu time a referência para poder explorar novas oportunidades, seja nos bares e nos restaurantes. Então, o Fábio Wright, por exemplo, tinha um momento da vida dele que ele fazia as críticas das cervejas, né? E tinha a cerveja na qual eu representava na época, que era um desafio gigante. Por uma questão de sabor, uma questão de amargor e coisa e tal. De percepção que as pessoas tinham. Que pouco tinham. a pouco a gente foi conquistando e foi mudando essa percepção, né? Então, eu acho que o Comer e Beber, para mim, ele tem uma passagem memorável para mim, porque, de verdade, eu usava ele como uma das referências para poder sempre estar atualizado e sempre buscar o melhor para conectar marcas e serviços, né? Então, que felicidade poder saber que veio daqui e está aqui do meu lado. Outra curiosidade, eu na época era diretor regional da Abril e lançamos a Veja BH. Tá. E foi a sacada, acho que foi muito legal da Veja BH, porque ao invés de São Paulo, que são 100 restaurantes, depois 50 bares, no Rio era a mesma lógica, né? 100 restaurantes, 50 bares, a gente fez a inversão em Belo Horizonte. Eram 100 bares e depois vinham os 50 restaurantes. Legal, né? Por quê? Entendi essa questão do jeito a cultura local, né? O tom lá era diferente, Legal. Lá tem bar que não acaba mais, é impressionante, né? Bom, e agora voltando para a questão do jogo aqui, eu, a princípio, acho brilhante. Por quê? A questão do vinho tem várias vertentes, né? Tem gente que adora trazer um nível de simplicidade, vamos dizer, para poder, talvez, jogar entrantes para dentro desse universo, que eu acho que o vinho, ele une pessoas, né? Ele propicia conversas que talvez não aconteceriam com tanta facilidade se não houvesse o vinho. Sim. Né? Só que dentro do vinho, o universo do vinho, tem uma coisa de bastidor que você precisa mergulhar muito para poder entender com profundidade. Muito. E a questão do jogo aqui, eu acho que traz esse lúdico, né? Essa oportunidade de democratizar
para todo mundo que quisesse enveredar no assunto. Então, acho que é muito feliz, né, essa questão de trazer de uma forma mais dinâmica, vamos dizer assim, essa coisa da informação. Né? Porque aí desmistifica um pouco a questão do que tem que fazer só com curso, ou só com muito mergulho, ou só com muitas horas de enologia para poder saber de algo, né? Curtir, né? Não, só abrindo um parênteses aqui, que a gente está falando sobre o papel do vinho nas relações, né? Há alguns anos eu comecei a guardar as rolhas, mas assim, não só guardando a rolha, mas escrevendo. Falar, olha, dia tal foi um jantar na casa do Danilo. Você já foi chamado, Pailu, para ir na casa dele? Eu guardei. Não? Eu nem sabia que ele bebia vinho. Ah, então, legal, eu também não, só pra saber. Lembra aquele dia que E aqui no ar a gente tá cobrando ele. Não, aquele dia que a gente foi na casa do Carlos lá, que você tava junto, tá a rolha guardada lá, assim, ó, dia tal, Carlos e Danilo lá na casa deles. Então, assim, por causa disso, né? Porque não é só... Cara, não é só o vinho, né? Na verdade, é o evento, né? São as relações, né? Então, é importante isso. Bom, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho do jogo, né? Porque você juntou esse elemento que é o vinho e um outro que é que promove essa união, né? Essa relação e jogo também, né? Que promove isso. Sim. Então, assim, o que é o jogo, né? Do mestre dos vinhos? Então, tem que mostrar aqui, né? É um tabuleiro dobrável aqui em seis partes, né? Então, é tabuleiro mesmo. Tabuleiro e é muito comum as pessoas até fazerem a pergunta, e quando vem o digital? Não virar digital. Não dá para beber o vinho digital. Não dá. O que é mais legal do jogo, eu acho que é legal essa coisa da experiência dos sentidos, mas... Sempre tem a questão do tato, né? E você está do lado da pessoa. Você vai dividir impressões sobre aquele determinado vinho. Poxa, eu estou achando que esse vinho aqui já é um pouco mais antigo, eu estou sentindo aqui um terciário. Aí começa questões técnicas que vai depender muito de quem você joga, né? Eu jogo muito com quem estuda de verdade vinhos, para a gente é uma diversão, e também com amigos que não conheciam tanto vinho. Eu sou sócio do Clube Paineiras, sou tenista, super competitivo, como os meus amigos também são. Então, o que acontece? A grande maioria desses meus amigos bebiam basicamente vinho chileno ou aquele vinho argentino que era mais comum. Hoje em dia, quando eu faço rodada do jogo com eles, aparece de tudo quanto é lugar. E existe também as modalidades. Trazer um vinho da Moldávia, da Bulgária, que da pode Suíça. ser uma surpresa maravilhosa ou não, né? Então, aí entra também a questão de você perceber as coisas, né? Então, voltando um pouco para o jogo. Você tem que votar em 8 características diferentes do vinho. Então, você começa aqui com idade, e a ideia aqui, até por eu também conviver muito com publicitário, é trazer um pouco de um design que vai ajudar as pessoas a entenderem o que elas estão fazendo e como que pode avaliar essas diferenças. Então, aqui eu coloquei 4 faixas de idade, e aqui, na verdade, você tem já um design para você tombar a taça e poder ver a cor do vinho. Então, a cor do vinho já te revela algumas coisas, né? O vinho pode ser rubi, pode ser granada, uma cor meio atijolada, ou também pode ser violácea, meio violeta, um pouco mais escuro. Um Malbec, um Shiraz pode ter muito dessa cor. Então tem essas 3 variáveis de cor, só que também quando ele envelhece, ele vai poder ficar até um tom mais castanho. Então é o que mostra aqui o tabuleiro. Então vai mostrando toda uma evolução do vinho conforme o tempo. E o que é o aqui, tempo? Por exemplo, é um jogo específico do tinto. Esse é só para tintos, e depois você tem a mesma coisa para a versão de vinhos brancos. O brasileiro ainda não gosta tanto de vinho branco, né? Eu, para fazer o jogo, tive que estudar, tive que beber muito vinho branco, e hoje em dia eu acho tão legal quanto o tinto, o branco. Interessante. Eu morei em Portugal há algum tempo, minha família é portuguesa, mas eu fui a trabalho. E lá eu aprendi, porque eu não fazia nem ideia que existia o vinho verde, né? O vinho do Minho. E que delícia que é tomar um vinho verde num dia de calor, numa temperatura adequada. E olha que eu sou o cara que gosta até mais de cerveja, mas eu lembro que eu fui arrebatado por essa experiência, e você tem razão. Eu falo às vezes do vinho verde, né? Do vinho do Minho, e o pessoal, não sei, não sei o que é bom, não sei se tem. É uma cultura ainda a ser educada. Né? E tem até preconceito, né? Vinho verde é vinho muito simples, né? Casal Garcia. Tem preconceito com alguns tipos de vinho. Por exemplo, na primeira versão do jogo, eu não tinha uva gamay. Só que eu comecei a tomar uns gamés assim espetaculares. Porque normalmente você pensa em Beaujolais Nouveau, que é um vinho
relativamente simples e você tem que tomar meio que de imediato, né? Então, aí, vamos dizer, então, você tem aqui, então, a questão do design, aqui depois você tem que votar em 4 possibilidades de álcool e aqui também tem algumas indicações, né? Na boca você sente menos calor no vinho menos alcoólico e mais álcool no vinho mais alcoólico. E aqui também tem uma outra experiência que você pode, lógico, você precisa de um certo treino para isso também, você gira a taça, ele vai criar aqui, como as pessoas chamam, lágrimas ou pernas. Quanto mais demorado for e mais denso for essa perna, essa lágrima, mais álcool ele tem. Nos vinhos brancos tem uma questão lá de você ter açúcar residual de algumas uvas que também podem ter alguma coisa que vai deixar mais lento, independentemente do álcool ou não. Mas é normalmente uma referência, lógico, as taças têm que estar limpas, aquela coisa toda. Aí depois a gente vai aqui explicar o que é a madeira no vinho. Hoje tem um movimento de muito menos madeira, acho legal, mas também tem a tradição no vinho. O vinho tem muita questão de tradição, né? Como você mesmo falou, né? Tem estudos agora os mais recentes que já faz 11 mil anos que o homem faz vinhos, que existe a fermentação de vinhos. Algum tipo de... Sim. Isso eu acabei de encontrar com uma pessoa que estuda fermentação. Ela estuda, acho que na faculdade, na Pensilvânia, um grupo, e vão agora divulgar isso que descobriram, então, 11 mil anos. Até então, eram 8 mil anos que se falava, né? Então, aqui também, para exemplificar um pouco, eu coloquei um barril, que é uma quantidade maior de vinhos, depois aqui as barricas, que normalmente tem até essa faixa vermelha aqui, né? Super bonito, inclusive. E você também tem fudre. Então, todas elas têm contato com a madeira. Para quê? Se você tem um recipiente maior, você tem menos contato do vinho com a madeira. Já ao contrário, vamos dizer, se você tiver uma barrica pequenininha, francesa, por exemplo, de primeiro uso, ela vai transferir muito aroma para esse determinado vinho, né? Menos quantidade produzida, mas mais transferência de aroma. Mais transferência de aroma, isso. E, obviamente, também tem a questão de preço, né? Uma barrica de carvalho francês nova, de um grande produtor, pode custar algo em torno de 3 mil euros. Pensa o seguinte, esta barrica ela tem 225 litros. Ia te perguntar isso. Cabe em Só quantos? do barril? 300 garrafas cabem lá, porque as garrafas são de 750 mililitros, né? Então é muito pouco. Então você vai ter que pegar esses 3 mil euros... E diluir por essas 300 garrafas. Então já vai aumentar 10 demais. euros já é só o custo da... Sim, é da muito dinheiro, né? é muito dinheiro. Mas aí você tem outros... né? Normalmente sim. Quando você faz, por exemplo, em Bordeaux, quando você tem o seu principal vinho, normalmente esse principal vinho vai usar só o de primeiro uso. Aí o segundo vinho desse mesmo chateau pode utilizar o segundo uso, o terceiro uso. Eu fui recentemente no Chile e um determinado produtor só usa barrica de quinto, sexto, sétimo uso. E tem alguns até pegando a experiência de vocês no mundo de destilados, né? Tem um produtor na Argentina que usa o tonel que já foi utilizado para whisky. Para dar uma certa complexidade, eu acho que rouba um pouco na cena. Né? Muitas Fica vezes. um pouco doce, é bourbon, né? Então fica meio adocicado, né? E aí também as madeiras, também, quando você começa a estudar, você começa a entender as diferenças entre um carvalho francês, um carvalho americano, que te dá notas meio de toffee, caramelo, coco, e também os eslovenos que vão muito nos vinhos italianos. Por exemplo, Brunello de Montalcino muitas vezes usa um tamanho um pouco maior, até não exatamente barrica, bem que agora mistura de tudo um pouco, né? E acho que é legal justamente isso, né? Eu lembro que o primeiro filme que me marcou, eu não vou lembrar exatamente o nome do filme, mas ele falava sobre a questão da pasteurização dos vinhos. Em determinado momento, todo produtor queria ter notas altas de um crítico chamado Robert Parker, porque ele podia, na verdade, vamos combinar, vinho é negócio também. Você produz o vinho, só que você vai ter que vender o vinho, né? E então tinha muito essa questão de fazer um vinho de acordo com o que o Robert Parker gostava, porque ele vai dar nota boa e aí você vai poder subir teu preço. Normal. Aí depois a gente vai aqui, você tem que votar se é um varietal, que é uma única uva, ou se é um blend. E aqui eu brinco muito com a questão de música, né? Varietal é um vinho direto, é um vinho que te mostra já o que é a proposta dele. Um Pinot Noir é um Pinot Noir, tá? Então, e nem um demérito com o João Gilberto, pelo contrário. Adoro João Gilberto, banquinho e violão, mas é uma nota só praticamente, né? Um violão e a voz dele. Agora, para o blend, nem sempre a uva, ela
vai aparecer de imediato a Cabernet Sauvignon, depois vai aparecer Merlot, depois vai aparecer o Cabernet Franc, depois vai aparecer Petit Verdot. E aí eu brinco que é meio que uma banda. Primeiro entre os metais, depois entre as cordas, enfim. É legal toda hora revisitar aquele vinho, porque ele vai te trazer... Você vai ouvir sonoridades e sabores. Sim, exato, exato. E tem que ter uma habilidade incrível de fazer tudo se encaixar, né? Sim. Não é simplesmente misturar, né? Fazer blend. Eu tive o prazer de visitar o Chateau Margaux, é um dos vinhos mais caros que existem, é um Premier Grand Cru Classé, lá de Bordeaux. E eles têm, inclusive, o mestre tanoeiro lá. E aí, conforme a safra, você pode fazer alguns ajustes como se fosse uma cozinha mesmo, né? Então, a Petit Verdot vai te dar um pouco mais de sal nesse tempero. A Merlot vai te dar um pouco mais de frutas vermelhas, enfim. Ele vai, conforme aquele determinado ano, se foi mais seco, se choveu mais, tem mais sol ou não, adaptar também, fazer os percentuais dele, respeitando, obviamente, o estilo da casa, né? Mas ele vai também fazer os ajustes necessários, inclusive com a quantidade de tosta dessa madeira, porque a madeira ela também é tostada. Você pode fazer uma tostagem fina, média ou grossa, né? Você é quase como se estivesse cozinhando um quase prato cozinhando. sofisticado. Eu acho que o vinho tem um pouco disso também, né? E acho que o grande barato do jogo é aquela questão que eu criei com relação à apresentação de cada uma das uvas. Então, no tabuleiro, você vai dar Gamay, Pinot Noir e vai numa sequência que vai crescente, tá? Então, é muito normal você ver, qual a uva mais potente e tal, não sei o quê. Então, aqui você vai ter a mais potente, acho que é a Taná, né? Taná. E é aqui o que eu criei para ajudar as pessoas. Aqui tem como se fosse uma flor dentro dessa bolinha, e aqui, por exemplo, tem a parte de cima é a acidez. Então, aqui, no caso, a Cabernet Sauvignon, que eu uso como exemplo, ela tem uma acidez como se fosse 3, média, tá? E aí eu explico o que é acidez. Então, você tomou um vinho com muita acidez, já pensa na Itália. Pensa lá na Sangiovese, pensa na Barbera e pensa na Nebbiolo, porque a acidez é alta. Aquela coisa gostosa de salivar mesmo a boca. Aí depois você vai aqui para taninos, então no caso do Cabernet Sauvignon, lógico que literatura nem sempre é, e que justamente o bacana de você beber às cegas é que nem sempre é o que você está imaginando, né? Aí depois você vai para corpo, álcool e fruta, todos eles com níveis. Então cada uma das uvas aqui vai ter a sua forma dela se expressar. Então, olhando, por exemplo, para essa flor, né, como você citou, para essa representação gráfica, essa é o exemplo da Cabernet Sauvignon. Ela, no geral, parece razoavelmente equilibrada, salvo o corpo. É isso que está aqui? Sim, o corpo, ela tem mais... O que é corpo? É volume de boca, né? Mesma coisa você pensar em iogurte e pensar em leite. Tem mais densidade. Corpo é isso, tá? O quando te preenche na boca. Sim, então ela é uma uva equilibrada, mas que tem um corpo mais pronunciado. Sim. Quer dizer, mesmo eu que sou leigo, que não entendo, já começo a tirar algumas ideias só interpretando essa imagem. E também a cor, né? Você pega aqui esses dois primeiros aqui, a Gamay e a Pinot Noir, e até a Grenache, elas têm uma cor mais clara. Então eu fiz também de um jeito aqui a exposição da uva para justamente também ajudar na questão da identificação de cores, né? Lógico que vai ter muita mudança, você pode fazer mais extração, menos extração. A Grenache tem pouca cor, mas tem muito álcool, ela chega a ter 15 graus de álcool. 15? Então é muito, muito alcoólica. Porrada. Uma garrafa inteira, né? O Amarone, tem alguns Amarones que chegam até 17 graus de álcool, né? Ô, Marcos, você tem uma versão para daltônico também? Mas de qual cor? Não, o padrão de... Estamos no episódio 928 e eu não sei se era daltônico. Acabou de fazer uma descoberta. Que tá super rico, mas infelizmente a audiência não vai conseguir ver aqui. Então eu só queria dar uma mostrada para a câmera. Claro. Para as pessoas terem pelo menos uma ideia desse jogo, que eu acho que é bem bacana assim, ó. Mostrar aqui, que eu acho que é legal, pelo menos ter uma ideia. Devem dar pra pegar aquela do meio ali? Boa, ó. O pessoal dos bastidores está dizendo pra gente pôr ali no meio. Boa. Olha que legal. Que é pra ter uma ideia de como é um jogo de tabuleiro. Aí, ó, duro, né? Resistente, muito legal, cara. Pode molhar, ele... É comum as pessoas derrubarem um pouco por mais que as pessoas achem que tem uma complexidade violenta, ele serve para os entrantes. Conforme vai explicando, vai ficando fácil. Assim, uma pessoa... Isso aqui credencia qualquer ser humano. Uma pessoa que ela não entende tanto de vinho, que ela... Bom, eu entendo assim, você tem que ter alguma noção básica, né? Mas assim, para leigos, você acha que dá para... Dá. Eu tenho feito palestras, principalmente team building para as empresas, né? Grandes empresas.
E aí eu pego um pouco da minha experiência da Exame também, construir argumentos, de fazer algum paralelo do business daquela determinada empresa com o business do vinho, né? E é muito comum ter gente que nem bebe, tem gente que não bebe e mesmo assim consegue jogar, tá? Então é uma questão de você... A ideia é justamente trazer entrantes. Quando eu lancei o jogo em 2020, antes mesmo da pandemia, em dezembro de 2020, eu coloquei que o jogo era para iniciantes e iniciados. Hoje, nessa versão que já tá agora à venda, ele é para iniciantes, iniciados, profissionais, enólogos, sommelier, quer dizer, cabe todo mundo. E o legal justamente é você jogar com alguém que talvez conheça um pouco mais para que você consiga entender como ele pensa o vinho. Sim. Vira e mexe, eu jogo como... Tem alguns amigos, Karine Vilela, uma baita especialista, acho que é a pessoa que tem maior número de certificações, diplomas do Brasil. Ela já jogou comigo. Ela é muito legal ver como ela pensa o vinho. Quem joga também sempre comigo é o dono da escola aí no Cultura, Tiago Mendes, que aplica no Brasil os cursos do W7. Wine and Spirit Education Trust. Eu tenho o nível 3 que é avançado e tenho alguns amigos que estão estudando para conseguir o diploma. E no diploma, por exemplo, tem um módulo, o D3, que você degusta 12 vinhos às cegas. Então, o jogo também serve muito para quem precisa de treino, né? Porque é sempre às cegas. E às cegas, o importante, vamos dizer, também o que tem no jogo. Então, são 6 jogadores. Com a venda já. Você tem uma capinha aqui para esconder. Tá. E uma das coisas que faz o jogo ficar caro, inclusive, porque eu preferi fazer um negócio assim de muito bacana para você ter essa imersão no mundo dos vinhos. Bordado, bonito. Sim. E aí, por que tem esse saquinho aqui? E aí vão alguns requintes de crueldade do jogo, que eu brigo, né? No jogo, então, até trazendo um pouco desse meu lado de marketing, o jogo tem o dado para você definir, só usa uma vez, para quem vai começar a servir o vinho. Então, e tem 2 tipos de se jogar o jogo. O desafio confrades, cada um de nós 4 traz uma garrafa, esconde... Eu vou servir meu vinho, vocês 3 vão ter que descobrir qual é o meu vinho. Garrafa aí aqui dentro. Okay. Tá bom. E por que eu escondo? Para que você não veja nem mesmo o formato da garrafa. Sim, para ele não conseguir identificar alguns vinhos têm formatos que já entregam um pouco, né? Sim, a garrafa é típica. Ó, por exemplo, isso aqui é uma pecinha aqui para marcar a pontuação, como se fosse o peão. E aí, o que eu acabei fazendo? Essa aqui é em formato Borgonha, ela tem um ombro caído. A garrafa Borgonha... Se eu vejo que é uma garrafa Borgonha, eu já sei que não vai ser um Bordeaux. Para mim, isso aqui vai ser um Pinot Noir, ou vai ser um Shiraz, ou pode ser um vinho português, enfim. Esse tipo de garrafa já te dá algumas dicas, exato. Já um outro formato, esse aqui já é de ombro levantado, é um formato Bordeaux. Então, eu também uso as pecinhas para trazer essa imersão para as pessoas entenderem por que tem a capinha para esconder. Então, você escolhe a cor do teu jogador, vamos dizer, eu vou escolher o jogador roxo. Então, eu pego a minha garrafinha roxa, que vai ficar aqui para marcar a pontuação, e dentro também tem as bolinhas de votação. Então, são 8 características, então tem 8 bolinhas e elas são exatamente igual ao logo. O que é o logo do Mestre dos Vinhos? É o líquido na taça. Então, aqui também a pecinha de votação para você fazer. Então, é tudo muito, muito pensado. E outra coisa, isso aqui é desenvolvido especialmente para o jogo, né? Voltando aqui no dado, aí você tem 2 decanters aqui. Você sabe para que serve o decanter? Acho que vale super a pena explicar. Então, o decanter serve para 2 coisas. O decanter você pode pegar um vinho jovem ainda e decantar, e ele vai, quanto maior a base de contato do vinho com o ar, para você dar um pouco mais de oxidação nesse vinho, para ele evoluir mais rapidamente. Já Beaujolais, por exemplo, são vinhos jovens. O Beaujolais você não precisa nem colocar em decanter. Não precisa. Não precisa. Ele é feito para tomar bem jovem. É feito para tomar quase que imediatamente. Tá? Já um vinho que você acha que ele está ainda muito jovem, tem muita gente que fala em infanticídio, aí vai entrar todo mundo com isso. É uma baita polêmica, isso. A curva de evolução do vinho, cada um tem um jeito. Mas tudo isso só acontece se tiver todo mundo junto conversando, né? Cada um fala uma barbaridade, brinca, etc e tal, mas já juntou pessoas, né? Sim, com certeza. Já gerou essa dinâmica. Então, e o que eu falo é o seguinte, a partir do momento que você joga, você tem que compartilhar um pouco dos teus sentidos, do que você está pensando do vinho. E aí que entra aqui o decanter sem vinho,
eu chamo de influenciador. É quem começa a votação nas características, tá? Então vai ter sempre alternância de votação e o influenciador é aquela coisa, né? Você tem influenciador que realmente você confia, tem influenciador que só tem seguidores à beça, mas não sabe nada, né? Então você pode ser influenciado ou não. Vou te contar um caso clássico. Eu estava jogando com a Karine, eu tinha quase que certeza que era um Shiraz aquilo, eu estava já construindo toda a minha análise daquele determinado vinho, ela na minha frente bota em Malbec. Falei, cara, não vou pagar esse mico, né? Pô, fui lá especialista, né? Voltei em Malbec e, putz, era um Shiraz. Então, outra coisa que eu falo, confia no seu primeiro ataque. Você tem que começar a criar memórias, né, do jogo. E eu acho que é um baita desafio para nós humanos, né, desenvolver memórias de cores, memórias olfativas, gustativas, táteis, nessa questão dos taninos aveludados. Que são coisas que pela modernidade a gente foi perdendo. Total. Como ser humano, como animal, como um ser biológico. Né? Você, por exemplo, aqui tem pesquisar... pontuação e tem Tem. ranking de melhor performance e baixa performance? Ou não? Não, ranking não. Na verdade, você tem, então, dois tipos de desafio. Desafio confrades, então, é esse que cada um de nós traz uma garrafa e esconde para tomar. Certo. E o desafio som é quando eu faço, por exemplo, as palestras, ou alguém que seja profissional pode fazer o quê? Ele escolhe todos os vinhos, ele não joga, mas depois ele vai dar explicações de por que ele escolheu aquele vinho, qual é o terroir, por que aquela uva estava se expressando daquela maneira, enfim, tem dois formatos de jogar. E no verso, conforme o número de jogadores, você tem uma pontuação específica. O que dá mais ponto? Que todo mundo comemora, profissional ou não do vinho. Desde iniciante até o profissional. Quando você acerta a uva dá muito ponto. Então entra também a questão de estratégia de jogo. Nós, quando jogamos, a gente pensa assim, vou levar uma uva que nem todo mundo reconheça, porque se eu não quero dar muito ponto para o adversário. Sim. Mas vinhos com tipicidade e tal, não sei o quê, aumentar um pouco o sarrafo, né? Um dos amigos que sempre joga comigo, o Tiago Guimarães, ele tem na adega dele 2 ou 3 prateleiras escrito maldade. São os vinhos difíceis das pessoas acertarem. Vira e mexe, ele leva como estratégia de jogo. E é legal porque você começa a tomar uma uva Cinsault, uma uva Xenômavro, uvas que você não está tão habituado a tomar, mas você começa a criar um repertório de entendimento daquela determinada uva, né? Mas sempre no jogo, quando tem as considerações, deveriam ser sempre as verdadeiras. Sim. O cara não pode contar uma historinha, que nem jogo, né? Jogo, às vezes, o cara conta uma historinha para criar fumaça para ir para o outro caminho. O meu irmão faz muito disso. Esse meu irmão que me introduziu no mundo do vinho, ele faz muito isso, de ficar dando pistas erradas para você votar errado e depois ele votar no lugar certo. Tem mais outra complexidade. E também tem aquela coisa. Conduzindo a pessoa para achar que é aquilo, mas não é, né? Se você disparou na frente e aí o último vinho que está sendo servido, você tem uma distância boa do teu concorrente e aquele concorrente vai votar na uva antes de você, o que você faz? Você vota na mesma uva que ele, mesmo não acreditando, porque é uma forma de par e passo. Sim. Perfeito. Se eu votar em outra uva, ele pode acertar e eu não. Isso. Eu Se prefiro... acertarmos os dois ou errarmos os dois... A distância continua a mesma. Quer dizer, também entra uma questão de estratégia e aí entra muito o propósito de cada um também, né? Sim. Só para forçar um pouco a barra. A questão do propósito. Não, mas é verdade, porque eu posso ter entrado nessa brincadeira para aprender. Então, eu, por exemplo, não entendo de vinho, não é realmente uma coisa que eu manje muito, mas eu quero manjar um pouco mais. Então, eu vou aprender, não me importa se eu errar ou não. Eu quero é ganhar repertório. E aí eu errar e você falar, não, Dan, não é a uva tal, é essa e essa. Não tem problema, eu tô aprendendo. Eu posso entrar para sacanear, para brincar, tô realmente, né, tumultuando um pouco, mas de um jeito amoroso e tal, já não tô tão preocupado em acertar ou errar, e sim em provocar, né, me divertir. todo mundo, me divertir. Sim. Ou eu tô entrando porque realmente eu quero, né, vencer, porque é um cara que há muito tempo vem falando para mim que eu não manjo nada de vinho, eu vou provar para ele o que eu aprendi. Muda tudo. O propósito com que eu entro numa brincadeira dessa, numa brincadeira, pode inclusive não ser brincadeira para mim, né? Eu posso mudar completamente a minha abordagem a partir do que eu me propus a fazer com essa experiência do jogo. Então ela serve tanto para quem realmente quer aprender a beber vinho, quanto para quem só quer brincar, quanto para quem quer interagir. Deixa eu juntar uma galera aqui, faz tempo que eu não junto, eu, Pailu, Júlio, Marcos. Pessoal, vamos brincar um pouquinho aqui, a gente não precisa nem se preocupar quem vai ganhar ou perder, mas vamos pegar algo para nos unir, né? O potencial deste jogo, ele é nos unir, mas ele também pode ser ensinar, mas ele pode ser também gerar um pouquinho de competição. Eu acho que
eu jogo muitas vezes o jogo, né, obviamente, eu acho que o meu poder de avaliação melhorou em muito, e principalmente com pessoas que talvez tenham mais conhecimento teórico do que o meu. Eu falo que também eu tenho muita litragem, mas eu não tinha tanta teoria. Então, você juntando esse tipo de pessoas que gostam de compartilhar conhecimento, até acho que eu vi um dos episódios recentes de vocês falando sobre essa questão de, cara, se eu sei isto, por que não passar para frente o que eu sei? E também falar um pouco sobre sensibilidade, não só sobre questões teóricas, né? Poxa, mergulhe um pouco nessa brincadeira de você... Muitas vezes eu fico até... A Regina fica até brava comigo. Você precisa produzir mais vídeos, tal, não sei o quê. Eu começo a jogar o jogo, eu acabo esquecendo completamente o celular e eu fico totalmente dedicado àquele momento. É um momento de tanto prazer, é um momento tão bacana que você tem experiência de estar com pessoas legais, brindar, né? Tá vivendo sempre tem a questão, isso, sim, né? Tem a questão do brinde, né? Que é muito legal, né? Se você pensar em termos de saúde, né? Como a gente falou. E o que eu descobri com relação ao jogo, e aí eu fiz a camiseta e vim de propósito com essa camiseta aqui, amigos, vinhos e jogo. O jogo, até por ser presencial mesmo, acho que tem essa questão de reunir as pessoas em torno de um momento de prazer que as pessoas têm. Quando a gente joga entre os amigos, você nunca vai levar um vinho ruim, você quer levar uma experiência legal para aquelas pessoas. Principalmente para quem estuda muito, ou se dedica, ou quer aprender coisas novas, né? É uma maneira legal de você não ficar preso sempre na mesma uva, no mesmo país, aquela coisa toda, e começar a perceber as diferenças, né? E as cegas, elas derrubam muitos mitos, né? Derrubam muitas coisas. Por exemplo, eu mesmo tinha um certo preconceito com vinhos brasileiros. Você coloca as cegas dos vinhos brasileiros, muita gente vai votar um Bordeaux, um vinho francês, aí quando tira da capinha, mostra que é um vinho brasileiro, fala, nossa, minha casa caiu. O Paido vai lembrar, nessa hora a gente trabalhou com destilados, como você falou, eu trabalhei com ele, né? Ele me contratou, nós nos conhecemos há 30 anos atrás, ele me contratando. E trabalhávamos com uísque, né? E o uísque também tem esse mito todo, não, porque os escoceses e tal, e de fato são produtos muito mais bem acabados que a maioria. Aí fazíamos testes cegos, e quantas vezes um produto que não era nem engarrafado no Brasil, porque o engarrafado líquido ainda veio, e você só põe ele na garrafa para não pagar imposto, né? Um imposto menor e tal. Não, eram produtos feitos no Brasil, como, por exemplo, o Old Date, que era um uísque que a gente vendia, nós nem tanto pelo tipo de cliente, né, que nós estávamos direcionados, mas era um produto de alto volume de venda e considerado, portanto, um produto muito ruim. Tinha gente que dizia que aquilo nem era uísque. Fazia teste cego, não eram poucas as vezes que o cara tomava o date e dizia, sim, esse aqui sim é o escocês. O que prova que atenção é fundamental e depende de onde eu estou colocando a minha para eu coletar alguma coisa, né? A gente veio falando, inclusive, eu e o Júlio no caminho, sobre o quanto a realidade de cada um, ela é composta basicamente pela percepção de cada um, né? Não à toa existe a tal da frase, né? Perception is reality, a percepção é a realidade. Estamos os 4 aqui olhando para o mesmo jogo, na mesma sala, escutando as mesmas coisas, mas cada um tá tendo uma percepção diferente. Você já conhece o jogo, eu não conheço e não entendo muito de vinho, o Pailo não conhece, mas já entende um pouco mais de vinho, o Júlio outra percepção, o David que tá gravando aqui com a gente, né, tá olhando lá do canto, outra percepção. Sim. Todo mundo na mesma sala, 5 realidades diferentes. E esse jogo tem uma coisa interessante, porque nos 5 sentidos, a tendência do ser humano é colocar a maioria das fichas no campo visual. Como aqui é uma degustação às cegas, você está matando o campo visual, certo? Então você é obrigado a aguçar o quê? Os outros 4 sentidos. E aí que começam as confusões, né? Exatamente. Acho que é bem legal. Eu lembro do tempo da Abril, a gente estava tentando mostrar a eficiência de você anunciar não só em impresso, mas também em vídeo, em digital, o que quer que fosse, mas fazendo todos eles ao mesmo tempo para você ter essas mensagens recebidas de formas distintas, tá? Então isso tinha um efeito multiplicador, essa era a ideia. E uma da apresentação que a gente fazia com relação a isso era falar sobre os vinhos. Como que você podia fazer uma relação na neurociência com relação ao consumo de vinhos? A pessoa estava tomando vinho e aí tinha um monte de prazeres, desejo, que aquilo fazia o cérebro do cara começar a ficar um pouco mais ativo, né? Depois,
mostrava para ele era o mesmo vinho, só que agora mostrando o rótulo de um grande vinho bastante caro e tal. Cara, era completamente diferente a análise do que a pessoa começava a sentir só pelas construções teóricas daquele determinado negócio, né? Exato. Você ia fazer um comentário? Não, eu ia fazer um outro comentário agora, mas sabe, por causa do nosso trabalho, às vezes a gente ganha alguns vinhos, assim, e às vezes, sei lá, terça-feira à tarde, à noite, aí minha esposa fala assim, vamos abrir um vinho? E assim, eu não sou grande conhecedor de vinho, mas a gente olha assim e fala, cara, eu nem vou ver o preço disso, porque senão pode ser que terça-feira à tarde estou abrindo um vinho de 300 conto aqui, que não era o... Talvez eu deveria guardar para outro momento. Exato, para justamente tirar essa percepção que a gente tem, assim, esse conceito, né, baseado, às vezes, no preço do rótulo. É um ponto bem legal, Museu. As pessoas perguntam, você só degusta vinho? Cara, tem um momento que você não precisa degustar nada, cara. Eu só estou na beira da piscina. Eu, particularmente, não gosto de cerveja. Eu me sinto meio inchado, tal, não sei o que, com ela. Eu tomo, se for para tomar, eu prefiro um vinho de lata branco do que cerveja. Sem problema nenhum. Naquela hora eu não estou degustando. Naquela hora eu quero ficar relaxado, estou curtindo os amigos, um ambiente quente, eu não gosto de calor, enfim, né? Então tem momento para tudo. Mas o comentário que eu ia fazer é o seguinte. Bom, a dinâmica do jogo eu entendi, né? Quem mais acerta aqui os aspectos dele, depois a gente não falou, mas tem aqui a região do mundo que ele é, e quais os países. Aliás, tá lindo essa parte dos países. Tem muito conteúdo aqui, ó. Tem até uma joaninha aqui. Tem galo e galinha para falar sobre vinho orgânico, sobre vinho biodinâmico. E a ideia é isso. Então, cada jogador ele trouxe uma garrafa às cegas. Sim. Né? E no final do jogo, matou 4 garrafas de vinho? Sim. É essa a ideia. É essa a ideia. O que dá uma por jogador. O que dá uma garrafa por jogador. Então, assim, imagina isso filmado, né? Você começou de um jeito e termina de outro. É uma certeza. Eu fico imaginando que deve ser bem divertido também, né? Porque assim, tem a questão alcoólica ali também, né? 4 é o máximo de pessoas não, que 6. Eu acho o mínimo 3 e 6. Mas também já fizemos em casais, em duplas. E aí cada dupla leva um vinho, você bebe um pouco menos. E aí depois você, quando faz a pontuação, no Desafio Confrades, se vocês 3 votarem 4 a 7 anos do vinho e de fato for de 4 a 7 anos, o que vai acontecer? Vocês vão andar uma casa ou 2, não lembro exatamente da pontuação, e eu vou andar a quantidade de acertos de vocês. Então tem estratégia de jogo também. Aí na hora que você está jogando em duplas, você pode fazer a pontuação como enófilo que está servindo o vinho, você e tua esposa, por exemplo. Só que na hora que você começar a degustar os vinhos dos outros casais, das outras duplas, você joga separada da sua mulher. Tá. Para pontuação... Vai mexendo as dinâmicas. Então, um jogo tem aquela coisa também. Você deve ter jogado o War já na vida, né? Cara, toda vez que eu jogar o War com um desconhecido, que eu não conhecia ainda, ele tinha uma outra interpretação de regra. Então, também quando você cria o jogo, eu sei que algumas pessoas vão alterar. Não gosto de jogar na personalidade do vinho porque isso não é técnico. Ok, tira, não tem problema nenhum. Eu só criei a metodologia de votação, a dinâmica e também a questão visual. Para quem às vezes está só nos ouvindo, e mesmo para quem está assistindo, talvez não dê para ver, eu vou tomar a liberdade de ler as 6 personalidades, porque é sensacional. 8. Aqui são as 6 aqui, mais... A personalidade, sim, são 6 só. São 6. Parece que tá falando de pessoas, né? Sim. Então você tem leve, esse cara é leve, né? Bacana, tá com ele. Equilibrado, acho que sou eu. Sou eu, gente? Não, brincadeira. Tu tem um equilibrado, elegante, potente, complexo e ousado. Você poderia atribuir a pessoas, né? Essas características. E aí, claro... Sou eu. Sou todos, né? Um pouco de tudo aqui, né? E é um barato, porque é isso, né? Às vezes o indivíduo é ousado, ele tem realmente uma personalidade mais ousada e ele quer enxergar essa característica no vinho. E pode não ter. E aí, às vezes, vai ser um barato, né? Ele pode dizer, nossa, esse vinho é bem ousado. E os outros 3 ali dizendo... Nada, cara, super leve. Aí é o dono do vinho que determina qual é a personalidade. Aí você tem que pensar, eu estou servindo aquele vinho, você identificou como ousado, mas aí você fala assim, nossa, eu conheço lá o Marcos, ele não traria um vinho ousado, ele é muito clássico. Então você pode... Né, sim, aí você vai também conhecendo um pouco o perfil do jogador e das pessoas também, né? O que leva, a gente brincou, né, com o potencial da uva é unir pessoas. Sim. Da uva vem uma possível alimentação, mas vem também a fermentação.
e vem um jogo. Quer dizer, você, num jogo, pode estar tendo ali o potencial de conhecer um pouco mais as pessoas. Então, é muito comum até durante o jogo você falar sobre uma viagem que você fez, você comentar alguma coisa. Eu acabei de voltar da Alemanha, tomei um vinho branco espetacular, um Riesling, assim, assado, daquele determinado terroir, daquela determinada região. Então, acho que tem muitas de compartilhar emoções, sensações, né? E tem muito uma coisa legal do vinho, na minha visão, que são as memórias afetivas. Eu sempre cito uma ex-colega da Abril, nós fomos numa degustação, era um Chardonnay, e ela falou assim, nossa, que legal este vinho aqui, eu estou lembrando da minha avó, porque este vinho faz com que eu lembre da... Como chama aquele doce mineiro, base de leite? Ambrosia. Ambrosia. É um doce português, né? Típico português. Aí ela falou, nossa, aqui está me lembrando ambrosia. Quer dizer, de vez ela fala em notas lácteas, que seria mais convencional, né? Manteiga, o que quer que fosse, né? Ela conduziu ela para a memória afetiva. Muitas vezes você fala assim, putz, isso aqui eu lembro que quando eu ia na feira com a minha mãe, com a minha avó. Sem dúvida, isso marcou para ela, né? Sim, total. E me marcou também de trocar essa experiência, né? Então, o que eu curto no jogo, e a questão do vinho, né? Tá comprovado que ele faz bem para a saúde, tomando, logicamente, de maneira moderada, né? Te relaxa, tem toda uma questão, mas o jogo também te mostra que o vinho, além de tudo, ele é saúde mental e social. Então, a saúde social, da gente ficar brincando juntos, de se divertir juntos, de fazer descoberta juntos, poder falar um pouco sobre nossos sentimentos, percepções, análises e tal, eu acho que é a coisa mais rica. Por isso que, você não vai fazer um jogo velado, que ninguém mostra o que está votando, só depois abre. É legal você perceber como aquela pessoa está votando. Eu falei, será que eu estou errado na minha avaliação? Sim. Então, você fica o tempo todo voltando. A troca e aprendizados é muito mais rica. Um pouco do que você falou que viu num dos episódios, né? O Pailu sempre fala isso. Dividir, né? Sim. Não é nem dividir, é multiplicar o que a gente aprendeu. Né? Cara, por que eu acho... Claro, de novo, se você está jogando ali para competir, vai virar outra dinâmica. Mas a gente pode estar competindo e dividindo aprendizados. Cara, por que eu votei isso aqui? Porque percebi isso, porque eu senti isso. Pô, não tinha prestado atenção nisso. Interessante ouvir o ponto de vista do outro. É muito comum dizer, por exemplo, a Ana, minha namorada, ela... Toda sexta-feira, a gente não mora junto, né? Toda sexta-feira eu vou para o apartamento dela e toda sexta-feira a gente vai beber vinho, é lógico, e eu já levo na capinha e ela sempre tem que tomar cegas. Cara, essa mulher virou uma fera. Se você botar um Rioja para ela, porque o Rioja é muito de carvalho americano, então tem um coco, tem um toffee lá que pelo menos a gente percebe bem, e esse é nosso descritivo. Ela não precisa nem tomar, cara. Se ela cheirar, ela vai falar, isso aqui é um Rioja espanhol, tempranilo, e vai voltando tudo. Que legal. É impressionante. Que legal. Bom, nós vamos fechar o episódio, até porque a gente precisa jogar, né? Você trouxe os vinhos, vocês trouxeram. Eu trouxe uma garrafinha aqui, não entendo nada de vinho, quero ver se vocês vão adivinhar o meu, eu que não entendo de vinho. Mas a gente costuma, nos episódios, Marcão, propor no finalzinho que cada um, já que chama-se Quando Comi o Cérebro de Sócrates, pronto, abençoamos a sessão. A gente costuma fazer o que a gente chama de temperar o cérebro de Sócrates, né? A gente diz um pouco que cada um aprendeu, né, com essa sessão, com essa conversa, assim. E eu queria começar, cara, falando uma coisa que eu não tinha pensado, porque quando a gente falou de falar do jogo, primeiro falar dessa importância de pessoas se relacionarem, do quanto isso é fundamental para a saúde. Você falou, né, o quanto o vinho pode ser um elemento que ajuda na saúde mental. Mas antes até, o tanto que saúde mental precisa se tornar um tema natural, né, pra gente. A gente fala do físico, como o Pailu mesmo disse, o sensorial, né, visual é sempre o mais forte, aquilo que a gente, né, consegue tocar. Então, se eu tô com uma dor no corpo, se eu tô com uma mancha estranha, isso rapidamente faz o indivíduo se preocupar com a saúde dele. Mas e quando é uma coisa intangível ou não visível, né? Quando eu tô com uma angústia, quando eu tô com uma tristeza, quando eu tô com um desânimo, essa saúde mental precisa ser olhada. E aí, sem dúvida que o jogo ajuda muito, porque relacionamentos são fundamentais. Harvard tem uma pesquisa que está no ar não, está sendo feita acho que desde 1939 ou 37,
portanto estamos falando aí de quase 90 anos já. Sobre felicidade, né? Exato, já está no 4º coordenador, né? Porque 90 anos, onde eles vão tentando entender junto aos alunos e a história deles o que traz efetivamente felicidade para as pessoas. E eles já vêm há alguns anos publicando pequenas amostras do relatório, mas poucos anos atrás já teve um primeiro enfoque para dizer o que eles descobriram, né? Acompanhando a vida de centenas de pessoas. E, para surpresa quase, acredito eu, de 0 pessoa, a grande questão que traz felicidade para esses indivíduos, ou que trouxe, foi os relacionamentos que eles desenvolveram na vida. Então, quando essas pessoas tinham relacionamentos absolutamente fluidos, profundos, onde eu podia dizer para alguém o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo comigo, sem medo de ser julgado, isso tinha um grau de positividade na saúde do indivíduo brutal. E o contrário, quando eram pessoas muito solitárias, e aqui não significa pessoas que são mais introvertidas, há pessoas que gostam de ter os seus momentos quietos, mas pessoas que realmente foram se afastando do convívio social por N circunstâncias, esta situação de isolamento era devastadora para a maioria das felicidades. E a gente está falando aqui disso, né? De uma uva que às vezes a gente olha e fala, é uma fruta. É mais do que uma fruta. É algo que tem potencial para alimentar um animal, um ser humano, mas tem potencial para se tornar uma bebida e tem potencial depois para ajudar a desenvolver um jogo. O meu tempero do cérebro de Sócrates, portanto, olhe para o seu potencial intrínseco. E você, o que você tem de potencial dentro de você para colaborar com essa boa vivência entre pessoas? O que você pode falar para alguém, para essa pessoa se sentir acolhida? O que você tem dentro de você que pode ajudar a unir pessoas? Às vezes é a atitude de comprar um jogo, o Mestre dos Vinhos, ou um baralho, mas chamar as pessoas para jogar. Vem jogar, vamos ficar juntos um pouco. Ter essa predisposição a usar o seu potencial de unir pessoas para trabalhar a saúde mental de todo mundo. Acho que isso aqui é um baita convite para a gente pensar sobre isso. Eu tenho um outro comentário para complementar isso que eu achei interessante nessa, não só no jogo em si, mas na degustação do vinho e aprender mais sobre ele, aguçar essa percepção, né? Aguçar essa percepção de mundo, né? Assim, porque, por exemplo, eu acho que perdeu muito, depois que a gente virou um bicho urbano, principalmente, a gente deixa de sentir o cheiro, sei lá, da chuva, né? Quem foi que estava falando sobre tomate, né? Que as pessoas não conseguem... Nos bastidores, o Marcão estava falando, né? Não, o Alex aqui. Ele comentando aqui um teste à cega, né? Você coloca lá o tomate lá dentro, não dá para ver o que é, mas tenta sentir o cheiro, e boa parte das pessoas não consegue sentir o cheiro do tomate, saber que aquele ali é um tomate. É um negócio que acho que a gente deixa de perceber o mundo, e extrapolando para outros aspectos da vida, se a gente deixa de se perceber, de perceber os movimentos do mundo, a gente deixa passar muita coisa importante, né? Então, uma coisa que eu achei muito interessante nessa provocação é isso, assim, de restaurar essa percepção, desacelerar a vida, né? Falar, não, vamos parar para entender esse vinho aqui. Vamos parar para entender toda a complexidade que tem por trás desse vinho. É um negócio que eu acho que cada vez mais a gente precisa fazer mesmo, né? Para mim, tem uma coisa muito interessante aqui que me conectou, porque eu tive a oportunidade no passado, não sei se vocês já tiveram, de fazer uma degustação gastronômica às cegas, tá? Que, diferente deste, é os olhos totalmente vendados né? E você no escuro, né? Então você esquece a visão e você é obrigado a desenvolver fortemente o tato, o olfato, a parte gustativa, enfim, o palato, né? Que você às vezes coloca em segundo ou terceiro plano. Então, como a visão deixa de existir e tudo é muito campo visual, a gente acha que é só bater o olho e já está resumido tudo. E aí, quando você tem que passar pelos outros sentidos, porque aquele principal não está funcionando nesse momento, cara, é um exercício. Abre-se um mundo, né? Exatamente. Que é assim, você não consegue entender por que eu nunca percebi isso aqui, é super familiar para mim, porque na verdade você estava comendo e não estava sentindo. Você estava simplesmente existindo, né? Só comendo. Exato, só comendo. Então é tão automático aos olhos, você fala assim, tá bom, vou depositar 100% da confiança aos olhos. Mas quando realmente eu deixo de usar esse potencial que eu tenho no olho, eu tenho que explorar o resto, e é aí que começa o drama, né? Então, até me colocando nos sapatos de quem não tem a visão mesmo todos os dias. Justo. Né? Como é que ela tem que desenvolver outras coisas? E quando você consegue fazer isso,
mesmo que seja na sua pequenez, né? De ali desenvolver pouco do olfato, pouco do palato, o tato principalmente, você consegue deixar tudo mais gostoso. Tudo começa a ter mais sentido, mais profundidade, Barato, né? Ele começa a ser mais completo, sabe assim? Então você entra num jogo de um jeito e sai diferente. Então eu tô falando isso pela experiência que eu vivi da gastronomia num restaurante chamado Duas Terezas, inclusive, a Mari, incrível nisso, na condução, uma chefe de cozinha. E agora eu tô vendo aqui pelo jogo do vinho, que é a mesma dinâmica, né? Você não está com os olhos vendados, mas você não está vendo a marca, não está vendo o desenho do vinho. Enfim, você vai ter que trabalhar os outros sentidos. Isso, para mim, é um jeito incrível de viver no completo da coisa, sabe? Estar ali, 100% naquilo. Eu vou passar para o Marcos para ele fechar, mas quero pegar o gancho do que você falou, Pailu, uma sugestão prática do dia a dia, que às vezes a gente fala com alguns clientes quando eles precisam resgatar um pouco dessa conexão, é tomar banho no escuro. Né? Porque às vezes você não consegue jantar no escuro, porque tem que ter uma estrutura ali, pode não ter o jogo à disposição, mas uma primeira experiência para começar a tomar gosto é de noite, claro, né, na medida do possível, toma banho no escuro, não acende a luz, se possível fica de olho fechado. É uma loucura, você percebe a água no seu corpo que você não percebia há anos, você sente o cheiro do sabonete, do shampoo, de uma profundidade que você não sentia antes, porque é aquela história, põe na mão e tal. Verdade. Sugestão, tome um banho de olho fechado. Ó, só uma coisa para corroborar que você falou do banho, de sentir, né? A gente, na degustação da gastronomia, é tudo com as mãos, tá? Não tem talher. Olha que legal. Então você é obrigado a sentir Até o calor. Calor, tudo. Entendeu? Você tá no escuro, você vai levar até a boca. Tem gente que erra a boca, né? Levar comida pra boca, erra a boca. Porque faz tão automático as A coisas. distância do garfo, né, pra Não. mão. Então, assim, é uma experiência incrível. Muito legal. É, Marcão, como é que você tempera o cérebro de Sócrates ou degusta, né, o cérebro de Sócrates pra gente fechar esse papo? acho que muito de cima do que vocês falaram agora é a questão da liberdade. Acho que a gente tem que ter liberdade para poder falar sobre sentimentos, sensações, né? É muito comum, vamos dizer, você fala que gosta de vinho, vinho fresco que vai falar sobre notas balsâmicas, morangos, cerejas, pimentão, começa um monte de descritivos e na verdade é libertador quando você começa a fazer isso, tá? Porque a questão da experiência mesmo, quando você tem uma experiência de degustação, seja comida, seja vinho, seja tomar um banho, né? Para mim degustação é fazer alguma coisa com atenção, então é uma experiência bastante bacana. Se a pessoa vai falar alguma coisa das uvas, mas não é possível que a uva tenha sabor diferentes. Tem, de fato tem. Você já comeu uma banana prata e comeu uma banana maçã. Você não consegue perceber a diferença dos sabores entre elas? Até na nica. Super diferente. Fui para Paris agora recentemente, fui lá no mercado, tinham pelo menos 50 tipos de champignons. Você vai falar que todos são iguais? Então o chefe é maluco de colocar aquele rosa, aquele escuro. Então acho que a minha proposta com relação ao jogo, a dinâmica, é na verdade trazer a experiência para as pessoas, a experiência dos sentidos, memórias afetivas, saúde social, saúde mental. Acho que a gente tem que compartilhar mais as nossas percepções, né? E não ter vergonha disso, vamos dizer. Se você interpreta daquele jeito, é o jeito que você interpreta. É a mesma coisa de dizer que você tem que gostar daquele determinado artista, daquela determinada música, daquele determinado quadro. Sim. Não, você vai ter as tuas relações e as tuas intimidades com aquela determinada obra. Então eu até brinco, tem no manual que para mim alguns produtores de vinhos fazem arte líquida. É um processo muito difícil. Aí é um resgate também desse ser humano que vai lá, planta, depende do sol, depende do clima, depende se vai ter algum tipo de praga, manifestação de doença. Depois vai ter que produzir esse vinho, colocar na madeira ou não, conforme o recurso dele, depois vai poder vender. Se você for um produtor de Brunello de Montalcino, você só pode vender daqui a 5 anos. Tem umas coisas muito legais do vinho e também você depois começar a fazer as viagens. Uma coisa é você ler na teoria que aquela determinada neblina lá em Napa favorece o vinho porque à noite fica um pouco mais fria e mantém a acidez. Outra coisa é você ir lá, voar de balão como eu fiz e ver toda aquela neblina. Cara, é uma experiência que fica para a vida.
ir para Toscana, pegar aquele corredor cheio de ciprestes. Começar a descobrir até o Brasil, né? Muitas Sim, vezes. total. Entender por que algumas regiões do Brasil produzem coisas e outras não, né? E entender também como que muda a questão de mudanças climáticas, está mudando tudo o negócio do vinho. O pessoal falando cada vez mais de vinho vegano, vinho natureba. Então também tem um pouco de movimento e você tem que estar o tempo todo se ajustando, né? Movimento e mudança o tempo todo. Paulo Gaudêncio, um querido brasileiro já falecido, mas muito competente, dizia que a qualidade que eu dou para escutar os outros é a mesma qualidade que eu dou para escutar a mim mesmo. Então, quem não tem muita paciência para escutar os outros, muitas vezes também se escuta, se percebe muito mal. Eu vou extrapolar aqui dizendo que talvez aquele que não preste muita atenção no mundo, né? Só vive ali, como vocês falaram aqui, só existe, né? Só tá lá. Talvez não esteja também prestando muita atenção em si mesmo, né? O olhar para o mundo ao nosso redor com esta disponibilidade de muitos sentidos, talvez faça o indivíduo prestar mais atenção também nas suas dores, nas suas ideias, e acho que vai ficar mais criativo, inclusive. Acho que um dos grandes benefícios é na criatividade. Excelente. Muito bem. Muito obrigado. Vamos jogar, né? Bom, bora beber. Uma curiosidade que pode existir para Como a adquirir? turma, como adquire? No site www.mestredosvinhos.com.br. Perfeito. Tem a versão para o jogo de tintos e a versão para o jogo de brancos. Maravilha. Show de bola. Maravilha. Cara, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Muito obrigado. legal. Não é parabéns pra Regina por nos indicar pra falar com você. Ótimo também, obrigado. Fecha a conta, Julião. Fecha a conta, chama o garçom aí. Vou fechar essa conta. Mas, Marcos, muito obrigado mesmo pela visita, por toda essa aula. Eu acho que deixou a gente com água na boca, né, de degustar. E principalmente ter esses momentos, né, que a gente está. E você é arquiteto, né? Aqui. Eu sou quase, eu finjo. Então, hoje em dia as vinícolas estão investindo demais na experiência, contratando grandes arquitetos, coisas espetaculares. Você ficou falando lá eu falei daquela rolha lá que eu levei o vinho lá, era um Brunello de Montalcino que eu comprei no ano passado na Toscana. E a gente foi visitar uma vinícola lá que ela tem um balanço e tem parte dos vinhos plantados em cima dela. E ela é toda... Antinori? Eu acho que é. Que tem uma escada exatamente isso. É o maior investimento na história do mundo dos vinhos em arquitetura e design. Exatamente. E tem obra de arte. E a gente foi visitar lá. Mas é isso, era uma experiência arquitetônica, assim, o lugar. Sim. Legal. Fenomenal. Muito Boa. bem. Bom, mas pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente. Espero que vocês tenham gostado também desse bate-papo. E na semana que vem a gente volta com mais conversas. Espero que a gente, né, não se empolgue muito aqui no jogo e não beba demais, né? Para quem gosta de vinho, por favor, abra um vinho e celebre esse episódio com a gente. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Até a gente. próxima. Valeu. Valeu.